Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas, capítulo 9, versículos de 7 ao 9. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque uns diziam, é João que ressuscitou dos mortos, e outros ainda diziam, é Elias que apareceu, e outros ainda, é um dos antigos profetas ressuscitado. Mas Herodes disse, João eu o decapitei. Então, quem é esse do qual ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pequeno trecho do capítulo 9 de Lucas e podemos ficar pensando o que serve, o que podemos tirar para a nossa reflexão, para a nossa vida, destas poucas frases e dessa situação. Aqui parece que o personagem central é Herodes, aquele que era um procurador romano, que tinha poder e autoridade naquela região da Palestina, da Judéia, em Jerusalém, que era o governante daquela região, a mando de Roma. Tinha autoridade, inclusive, sobre o templo, sobre os judeus, uma certa autoridade civil, porque Roma respeitava e deixava que os judeus vivessem, então, as suas tradições e a sua religiosidade, a sua religião. Mas nós percebemos, então, aí que Herodes era um homem que não estava acreditando nos boatos. Até olhando para esse texto, a gente lembra daquela passagem em que Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou, né? Então, os discípulos repetem praticamente o que o evangelista diz aqui. Uns acham que é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas que ressuscitou. Então, as pessoas também não tinham uma noção clara de quem era Jesus. Para eles era uma novidade. Eles ouviam e viam as maravilhas que Jesus realizava, o que Jesus pregava, o que Jesus ensinava e os sinais que ele fazia, mas o povo, até por ignorância, por talvez não conhecer e não ter acesso ao Antigo Testamento, às Escrituras, e porque os doutores da lei também, os sacerdotes, talvez porque não ensinavam direito e não sabiam então fazer essa ligação com tudo aquilo que era profetizado, que era previsto no Antigo Testamento sobre Jesus, por não quererem ou também não entenderem, então acabam não percebendo, não compreendendo e não aceitando a natureza de Jesus, a realidade de Jesus, a missão de Jesus, e não o aceitando como Filho de Deus, como enviado, né? Como Emmanuel, como Deus conosco. E Herodes é a mesma coisa, né? Mas é claro que Herodes aqui nós podemos, olhando para a função que ele tinha, para a situação de vida que ele tinha, nós podemos entender aqui outras palavras que Jesus diz em diversas circunstâncias, que uma pessoa poderosa, uma pessoa que tem muito dinheiro, né, os ricos, é difícil entrar no reino de Deus, por quê? Vejamos bem, né? Herodes estava numa posição muito cômoda, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo ali o que o reino, né, romano podia propiciar para ele, tinha autoridade, quer dizer, ele não precisava se submeter a ninguém a não ser a César, né, que era o imperador romano. Ele só tinha alguém acima dele. E não tendo fé, não tendo consciência, nem Deus estava acima dele, né? Porque o Deus para eles era o próprio César, né? O próprio imperador romano. Então, para ele era difícil aceitar isso. Então, veja, né? João eu mandei decapitar, João não vai voltar. Não tinha nem noção e não acreditava o mínimo na ressurreição, né? E aí ele não cita Elias, não cita outro profeta, né? Mas ele está intrigado, ele quer saber, ele quer ver Jesus. Mas por uma curiosidade, não um desejo de ouvi-lo, não um desejo de... Assim como ele tinha com João Batista, né? Ele respeitava João pela verdade que João pregava. João Batista pregava para ele e dizia que ele estava errado e no fundo a consciência dele pesava. Então ele tinha medo, era da verdade, né? E aí depois naquela situação lá em que ele fala demais, né? Se empolga e oferece qualquer coisa lá para a moça que dança para ele, para a enteada dele, ele acaba tendo que matar João Batista a contragosto, para cumprir aquilo que ele prometeu na frente dos outros. Mas então é a mesma coisa diante de Jesus. Quando ele se coloca numa posição muito cômoda, muito
de superioridade, né? Ele não tem um interesse em ouvir a verdade. Ele vê que acontecem coisas extraordinárias, ele fica sabendo e tem essa curiosidade para conhecer Jesus. Por que nós queremos se aproximar de Jesus? Talvez seja essa reflexão que podemos fazer hoje, né? Qual é o nosso interesse, qual é a nossa necessidade, né? E nos aproximar para ter uma palavra, para ter um contato, para ter um diálogo, para ter um relacionamento com Jesus e mudar a nossa vida para melhor. E não como Herodes ficar só na curiosidade, né? E na distância. Que essas palavras possam nos ajudar hoje, que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza. Um ótimo dia para todos vocês.